Olá, bem-vindo no nosso podcast de hoje. Aqui é Hello África. Gente, a gente está aqui com uma afrodescendente, Tatiane Olukemi. Ela é uma brasileira, a pai do Yorubá e evangelista. Então, ela está aqui hoje para contar um pouco sobre paixão e conexão que ela tem com os africanos e com nosso continente maravilhoso, que o povo está curioso para saber sobre a nossa continente. A gente está aqui hoje com uma convidada especial. É uma honra para estar aqui com você hoje. Eu vou deixar você para contar um pouquinho quem é você. Boa tarde a todos. Eu sou a evangelista Tatiane Olukemi e, como já foi dito aqui, eu sou uma brasileira de coração africano. Na verdade, cultura africana sempre fez parte da minha vida, porque minha mãe ela é transista. Lá na cidade onde eu nasci e cresci, Presidente Prudente, a minha mãe é a primeira transista da cidade. Ela tem 43 anos de profissão, então ela é a pioneira na cidade. Então, como ela sempre trabalhou com trança africana, a cultura africana sempre foi muito presente. Então, assim, movimentos de militância negra, eventos, desfile, tudo que era relacionado à estética afro, à estética preta, a gente sempre teve envolvido. Então, assim, eu cresci ouvindo música africana, usando trança, usando turbante, usando roupa africana, então sempre foi muito natural para mim, porque minha mãe sempre fez questão de manter a cultura africana presente na nossa educação, né, minha e do meu irmão. Inclusive, a minha descendência africana vem da parte dos pais dela, né? Nós somos descendentes dos povos que vieram escravizados para o Brasil, e da parte do pai dela, nossa descendência nigeriana, e por parte da mãe dela, nossa descendência angolana. Angola. Então, sim. Mas e seu pai? Seu pai é de onde? O meu pai é de origem turca. Ele era filho de uma brasileira com um turco. Então, por parte do meu pai, a minha descendência é Oriente Médio. Uau. Mas eu sempre frisei mais, sempre me afinizei mais com a parte africana. Não conheço muito de cultura ainda oriental, do Oriente Médio, Turquia, Palestina, esse pedaço Síria, Líbano, conheço bem pouco. O que me move mesmo é a parte de África. Da África. Sim. Mas fala para mim, esse nome, como você só sobrenome? Na verdade, eu não tenho esse nome Olukemi no meu documento, não é o meu nome social, mas eu adotei Olukemi como meu nome africano e como meu nome ministerial também, porque eu queria ter uma coisa diferente, né? Já que é tão forte a presença da cultura africana na minha vida desde sempre, inclusive no ministério, então eu quis trazer isso também para dentro do meu ministério. Então você escolheu esse nome Olukemi. Isso, eu escolhi pelo significado, né? Como eu sei que parte da minha descendência é Yorubá, Olukemi vem de Oluwakemi, que significa Deus cuida de mim. Então tem muito a ver com a minha história, com o meu testemunho de vida. Eu achei que fazia muito sentido atrelar esse nome ao meu nome. Então, gente, você viu uma coisa incrível. Como ela está apaixonada com o africano, até mudar o nome dela. Então, mas esse tá muito... Não sei como vou dizer isso. Mas o que ideia você tem para... Porque lá na África a gente tem muito tribo, tem Ibo, Yorubá, Hausa. Por que foi esse nome Yorubá que você escolheu? Não só porque eu já tinha uma noção, já sabia de que parte da minha descendência vem da região Yorubá, né, dali do oeste da Nigéria, mas também vamos dizer, por revelação divina. É só, tipo, de repente veio esse nome ao meu espírito e eu fui buscar o significado e vi que tinha muito a ver com a minha história. E aí, juntando não só a minha história de vida, a minha história ministerial, mas também a minha história enquanto pessoa afro-brasileira, eu entendi que fazia sentido, porque o nome que eu tenho não é um nome africano. Eu sou uma afrodescendente, sei das minhas raízes, mas eu tenho um nome totalmente branco, né? Um nome europeu. Tanto Tatiane quanto o sobrenome que eu tenho no meu documento não é um nome africano. E aí eu falei, isso não combina comigo, porque não é o nome que eu deveria ter, né? Já foi roubado tantas coisas da gente, né? Foram roubadas tantas coisas em relação à nossa raiz, à nossa história, à nossa cultura. Então eu decidi me
me dá de presente um nome africano. E aí, como eu sou muito próxima da Nigéria, mas eu já sabia que a minha descendência é iorubá, então optei por um nome iorubá. Que bom. Gente, por favor, você que está assistindo, manda mensagem, compartilhe esse. Manda mensagem, o que você quer conhecer sobre ela. Manda mensagem, ela vai te responder. Então, mas, vamos falar assim, você está próxima com nigerianos. Essa aproximação com nigerianos é que está me deixando muito curioso, sabe? Então, canta um pouco esse proximidade que você tem com nigerianos. Na verdade, quando eu comecei a morar aqui na capital, porque eu nasci e cresci no interior, quando eu comecei a morar aqui na capital, naturalmente eu comecei a me aproximar das comunidades africanas. E a comunidade que melhor me recebeu, que melhor me abraçou, foi a comunidade nigeriana. E a partir daí comecei a conviver nas festas, nos eventos, restaurantes, igrejas. Aí conheci o pai da minha filha, acabei tendo uma filha de pai nigeriano também, que é Ibo. Então, na verdade, eu acabo até sendo um pouco mais próxima da comunidade Ibo do que da comunidade Yorubá em si. Mas falando de um modo geral, a comunidade que mais me abraçou nesse tempo de convivência com as comunidades africanas desde 2006 é a comunidade nigeriana. E como eu já estive na Nigéria também, vamos dizer que eu me afinizei mais com o pessoal da Nigéria. Então, tipo assim, eu aprendo muita coisa dentro e fora do ministério, inclusive as maiores referências que eu tenho hoje no ministério de homens e mulheres de Deus são ministros e ministras da Nigéria, né? O meu ministério, o meu chamado começou a partir de um apóstolo nigeriano que me deu uma mentoria, que foi me encorajando, me direcionando, me ajudando quando eu comecei essa jornada. Então, gente, você viu. Desde que a gente comecei esse podcast, acho que você é a primeira pessoa que vem aqui para contar uma coisa incrível sobre a comunidade nigerianos. Sério? Tô falando sério. Pra mim, a melhor comunidade de todas é com quem eu mais me afinizo, é o pessoal que mais me recebeu também muito bem a minha filha, sempre recebe ela muito bem, é o pessoal que sempre me ajuda em tudo que eu preciso, principalmente quando eu tô aqui na capital, é sempre o pessoal nigeriano. Então, tipo assim, é o meu xodózinho. Eu amo a África, mas meu coração é Nigéria. Gente, por favor, manda mensagem, compartilhe esse vídeo, porque ela tem muito para contar pra gente. Sim. Ok? Então, Tatiana, vamos voltar nesse conexão com o africano. Sim. Conta um pouquinho como esse relacionamento amoroso que você tem com o nigeriano. A gente quer ouvir, sabe? Primeiro encontro com o nigeriano. Que empurrou você? Tem angolano, tem tudo. Por que é Ibo? Olha, eu sou suspeita para falar, porque é muito engraçado. Isso aconteceu comigo e com outras amigas também que tiveram ou têm relacionamentos com homens, principalmente nigerianos. Uma brasileira, depois que ela conhece um nigeriano, a maioria delas, e tem um relacionamento, se porventura esse relacionamento não der certo, ela não vai mais querer se relacionar com um brasileiro, ela vai procurar um outro nigeriano. Muitas meninas, inclusive as minhas amigas que fazem parte desse meio, vão assistir, vão concordar comigo, que eu acho que a forma de tratamento é diferente. Pelo menos eu conheci um tipo de tratamento enquanto mulher, a partir dos homens nigerianos principalmente, que depois disso eu não aceitei menos do que aquilo, sabe? Porque eu percebo que realmente tem um cuidado, um romantismo, eles têm essa coisa de fazer o papel de homem, né? É claro que às vezes tem umas divergências culturais, né? Às vezes tem algumas discordâncias, mas de um modo geral eu percebo que o homem nigeriano, de um modo geral, independente da tribo, tem essa coisa do cuidado, da proteção, de fazer o papel de homem, de fazer o papel de pai. Às vezes não dá certo, é normal, nem todo relacionamento dá certo, mas eles têm essa coisa, né? Essa responsabilidade, eles assumem. Eu percebo que eles assumem mais essa responsabilidade de homem em todos os aspectos, do provedor, do pai, do cuidado, da proteção que o homem tem que dar para uma mulher. Eu acho que é isso também, porque desde que eu moro aqui no Brasil, eu sempre falo com minha esposa sobre esse assunto, porque aqui no Brasil eu estou vendo que as mulheres brasileiras são guerreiras, elas trabalham fazendo o papel do mãe, fazendo o papel do pai, fazendo tudo. Exatamente. E você vai ver aqui, a gente já faz pesquisa, e no nosso próximo vídeo também, vídeo que a gente vai fazer na rua,
para fazer algumas perguntas com o povo. Essa pesquisa está mostrando que 60% homens brasileiros têm filhos. Cada um tem filhos. Sim, filhos de diferentes mães e não cuidam, né? Não cuida. Ou então é uma luta para pagar uma pensão. Então... Tem que ir para cadeia, ou então a mãe tem que ir na justiça. Então, mas para mim, pra gente, como meu tribo, sim, a família é uma coisa muito importante na nossa vida. A nossa filhos é uma coisa que, sim, que é muito, muito importante. A gente trabalha, a gente risca a nossa vida para cuidar dos nossos filhos. Cuidar da nossa mãe que está lá no Nigéria. Mas quando eu vim aqui ver algumas coisas que estão acontecendo, eu falei, eu tiro o chapéu para mulheres brasileiras, porque não é fácil. Então você que está assistindo, qual a sua ideia nesse ponto de vista? Deixa seu comentário, ok? Porque é um assunto importante. Você tem filha com esse nigeriano, né? Sim. Quantos anos? Minha filha já vai fazer 16 anos. 16 anos. Esse ano ela faz 16. Qual a conexão que você tem ainda com ele? Com ele, hoje em dia, a nossa conexão já não é tão próxima, né? Porque o relacionamento não deu certo, mas nós temos uma filha. Então, nós temos um elo. Não tem como a gente fazer de conta que um não existe para o outro, né? A gente mantém uma relação amigável, né? A gente conversa os assuntos da nossa filha, mas ele vive a vida dele lá nos Estados Unidos, que é onde ele vive agora, e eu vivo minha vida aqui. Mas o que eu acho mais interessante foi o quanto a família dele me abraçou. Porque quando eu estive lá na Nigéria, que nós levamos a nossa filha lá, ela tinha 4 para 5 anos, né? E nós já não estávamos mais juntos. Mas a família dele me abraçou, me recebeu como membro da família por conta de ter uma filha deles, né? Uma filha com o sangue deles, né? Ter uma descendente deles. E eu achei isso muito bonito. Eu percebi que lá na Nigéria tem muito essa coisa de família e amizade, essa coisa de criar vínculos. Isso. E eu gosto muito disso, porque isso tem muito a ver. Eu percebo que muitas das culturas, das tradições, elas acabam confirmando muitas coisas que a palavra do Senhor nos diz, né? Então essa coisa de comunhão, de união, de amizade, de manter vínculo, eu achei muito bonito. Nós participamos de 2 festas lá, e os mesmos trajes que eles fizeram para eles fizeram para nós. Eu vesti a mesma estampa, a mesma roupa, mesmo não sendo mais mulher do pai da minha filha, eles tiveram essa consideração de me abraçar como um membro da família por ser mãe dela, né? Fui muito bem recebida, muito bem tratada. Eu não queria voltar para o Brasil, queria ficar lá, de verdade. Fiquei 1 mês lá, o dia de voltar para o Brasil, que tristeza. Não chora, viu? Não vou chorar, mas naquele dia eu queria chorar. Porque é muito engraçado. Inclusive, eu quero deixar esse adendo aqui para você, pessoa afrodescendente, você, pessoa afro-brasileira. Se você tiver a oportunidade um dia, visite um país africano, não importa qual país, mas visite. Porque é uma sensação muito mágica, assim, é uma coisa muito forte. Pelo menos a sensação que eu tive, não é que eu estava num outro país, num outro continente, é como se eu tivesse voltado para casa, sabe? Uma sensação de pertencimento. Eu sou desse lugar, as minhas raízes estão aqui. Uma sensação, assim, muito maravilhosa. E o amor também com que os africanos nos recebem, assim, o cuidado, o carinho de fazer você se sentir bem, de fazer você se sentir bem-vindo, é coisa linda, assim. Eu já estive na Europa e se alguém me perguntar, você prefere ir para a Europa de novo ou para a África? África, com certeza. Europa é muito bonito esteticamente, mas não tem aquela coisa do calor humano, da amizade, de criar vínculo. Em África, não. Talvez, dependendo do lugar, vai ter menos recurso, menos beleza, mas você vai se sentir pertencente, você vai sentir parte daquele lugar, vai sentir aquela coisa de ser abraçado mesmo, sabe? Aquela coisa de afetividade. E isso também, muitos brasileiros também moram lá. Se você perguntar elas não querem voltar aqui mais. Todo mundo quer morar lá. Na verdade, eu acho que nesse ponto nós somos bem parecidos, porque brasileiro é um povo receptivo e amigável, né? E em África a gente encontra muito disso também. Então, hoje, se a gente falar assim, então, vamos voltar para Nigéria. Você vai casar lá? Você votaria? Volto agora. De verdade. Né? Eu sinto muita saudade de lá. Eu tô planejando ir para lá de novo. E se eu puder viver lá, eu quero. De verdade. Então, com esse relacionamento que você tem com a África, você já
tem tempo para fazer um DNA para saber sua origem mesmo. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de fazer o meu teste de DNA ancestral. Aqui em São Paulo tem 2 laboratórios que oferecem. Só que, infelizmente, é uma coisa que nem toda pessoa afro-brasileira que tem interesse vai ter acesso. Infelizmente, tem pessoas que não têm interesse. E muitas têm interesse, mas também não têm acesso por conta do preço. Inclusive, como nós estávamos conversando anteriormente, eu acredito que pelo nível de dívida histórica que o Brasil tem com a população preta e pelos prejuízos que a escravidão causaram e causam até hoje pra gente, o mínimo que a gente tinha que ter é ter direito ao acesso, né? Ter direito a um teste desse de forma gratuita ou num preço acessível. Eu tive muita sorte que quando eu fui comprar meu teste, era uma promoção de Black Friday. Então, tipo assim, eu paguei em torno de 20% a 25% do real valor do teste. E nós sabemos que, infelizmente, a maior concentração de renda hoje ainda não está entre a população preta. Então, muita gente não vai ter condições. Tem vontade de fazer, mas... Olha, quando eu fiz, o preço real era R$400. Só que com a promoção de Black Friday eu paguei R$95. Mas de repente, como nós estamos aqui para uma mãe de família, para uma mãe solo, ou para uma pessoa que tem filhos para criar, ou enfim, uma pessoa que trabalha e estuda, às vezes não é que é um valor alto, mas é um valor que a pessoa não tem porque tem outras prioridades, então acaba deixando, né? Então eu acredito que eu tive muita sorte, porque aí eu pude obter mais informações daquilo que eu já sabia e descobrir coisas novas a respeito, principalmente da minha descendência africana, que era o que mais me interessava saber. Porque eu já sabia que por parte do meu pai eu sou descendente de turco, de sírio, de libanês, esse pessoal do Oriente Médio. Mas o que eu queria mesmo é saber mais sobre a minha raiz, as minhas partes africanas, porque majoritariamente o meu DNA é mais africano, né? Deu 69,5% de África. Então, eu sou mais africana do que qualquer outra coisa. Eu fiquei você não sabe muito feliz com isso. Qual país, então, qual região? Região eu não consegui saber pelo teste. Foi por outros meios que eu consegui descobrir e confirmar que realmente a minha descendência é iorubá, da região de alguns states, enfim. Mas eu pude saber que eu tenho descendência angolana, que eu não sabia. Também constou Uganda, Etiópia, Gabão. E acho que são esses países: Nigéria, Angola, Gabão, Uganda e alguns países do norte da África, principalmente Etiópia. Então, eu fiquei muito contente, né, de saber que mesmo tendo um pouquinho de cada nação ali africana, majoritariamente eu sou africana. Porque é como eu me sinto, porque eu entendo que ser africano não é só uma questão geográfica, né? A gente pode não nascer na África, mas a África pode nascer em nós quando a gente entende que a gente precisa abraçar a nossa cultura, que a gente tem que valorizar as nossas raízes. Porque nós vemos que os outros povos fazem isso de maneira tão natural. Os japoneses, por exemplo, os alemães, né? As comunidades europeias no sul do Brasil e tantas outras comunidades de diversos continentes. E por que quando se trata do afro-brasileiro ainda tem tanta resistência ou às vezes desinteresse? Então a gente tem que desmistificar muita coisa, porque a nossa cultura é muito rica. Bem, então, gente, por favor, compartilhe esse vídeo, manda mensagem, porque você quer saber sobre a vida do Tatiana. Então, mas a gente vai pro break. Voltamos logo, ok? Então, gente, voltamos. E você, se for sua primeira vez, por favor, vai no nosso canal do YouTube, Afro Brasil Link, compartilha e deixa seu comentário. Então, como afrodescendente, porque mesmo sem nome africano, alguns negros brasileiros estão passando muito preconceitos. Imagino com isso, e agora você mudou nome para nome Yoruba. Você algumas vezes já enfrenta essa situação de preconceito sobre seu nome? Ainda não, graças a Deus, preconceito ainda não. Na verdade, gera muita curiosidade, porque às vezes as pessoas... É um nome simples, né? Eu usei a forma abreviada, que a forma correta é Oluwakemi, mas aí eu coloquei a forma abreviada Olukemi para ficar mais fácil.
Mas é um nome que gera curiosidade. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de pronunciar e perguntar, mas de onde é esse nome? Como que pronuncia? O que que significa? Então, assim, só umas 2, 3 pessoas da minha família que me questionaram por quê de eu adicionar esse nome. Mas, de um modo geral, desde 2016, desculpa. Desde 2016 que eu adotei esse sobrenome, eu percebi que esse nome me trouxe mais visibilidade. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, não só no campo ministerial, mas dentro das áreas que eu atuo, como intérprete, como difusora de cultura africana, como militante nos movimentos negros, inclusive movimentos negros cristãos. Eu percebi que esse nome me trouxe mais visibilidade, porque chama atenção, né? Que é diferente. Mas, para mim, é muito natural, porque mesmo que eu sou brasileira de nascimento, nome brasileiro para mim é nome indígena, porque aqui é uma terra indígena, né? Oriundamente indígena. Então, para mim, o que faz sentido na minha cabeça, se fosse para eu ter um nome brasileiro, teria que ser um nome indígena. É claro que, assim, por conta das colonizações e das imigrações do pessoal que veio para o Brasil, muitos nomes foram abrasileirados, mas os verdadeiros nomes brasileiros, se a gente for puxar pela história, são nomes indígenas. E eu até tenho um pouquinho de descendência indígena, mas é bem pouco, coisa de 2%, assim, no máximo, que constou no meu teste. Então, como o meu DNA é majoritariamente africano, até mesmo como uma forma de resgate cultural, eu achei interessante acrescentar esse nome. Não só pela questão do significado, por tudo que envolve a minha história, mas uma forma de ter um resgate, de me aproximar mais das minhas raízes. Então, para mim foi muito bom, me abriu muitas portas, me trouxe mais visibilidade. Preconceito, graças a Deus, ainda não passei, não. Então, fala para mim um pouquinho sobre a sua carreira. É uma coisa incrível para ver uma brasileira e 24 horas ela tá com roupas africanas. Sim. Isso aqui, quando eu tô seguindo você no seu trabalho e falar, não, esse mulher é incrível. Obrigada. Então, fala para mim um pouquinho sobre essa sua carreira. Sim. Então, como eu falei, como isso sempre fez parte da minha vida, para mim é tudo muito natural. Para mim, eu não estou fazendo nada de extraordinário. Mas, como não é comum, realmente chama a atenção das pessoas, e muitas pessoas, assim como você, obrigada pelo elogio, elogiam. Muitas pessoas admiram. E é interessante que tem pessoas que, principalmente pessoas afro-brasileiras, que se identificam, mas por algum motivo têm vergonha. E é muito estranho para mim isso, porque por que eu vou ter vergonha das minhas raízes, ter vergonha de onde eu venho, né? Ter vergonha da minha construção enquanto pessoa, né? Então, como isso sempre foi muito natural para mim, conforme eu fui tendo esse contato mais direto com as comunidades africanas, eu decidi expandir. Então, eu procurei aprender a fazer comida africana, e não só assim me prender a um país, né, porque eu sou mais próxima da Nigéria, mas procurar saber a culinária, né, dos outros países, as histórias dos pratos, que nem tem pratos da África do Sul, que são interessantes porque tem uma história, tem um prato que é porque o Nelson Mandela gostava, ou um prato que porque a determinado momento histórico é o que tinha para as pessoas comerem ali, depois o prato se popularizou e se tornou um dos pratos típicos do país. Então eu acho interessante, porque a gente precisa difundir cultura, porque infelizmente tem gente que nem sabe que a África é um continente. As pessoas pensam que a África é uma coisa só, é um país. Não, a África é um continente com 54 países. Então é uma cultura riquíssima, tem diversos grupos étnicos, né, ou tribos, como se diz, culturas, formas de agir, de se comportar, de comer, de se vestir, e tudo tem um significado. Então eu acredito que tanto dentro quanto fora do ministério, tudo que eu puder trazer de conhecimento, de cultura, de informação é interessante, porque nem todos os afro-brasileiros têm acesso. Ou então, às vezes não tem interesse, não por, de repente, por má vontade, mas porque não teve acesso. Então, se eu tenho acesso, eu acredito que eu tenho que multiplicar. Mas isso, alguns, até brasileiros também, quando você está pregando, algumas pessoas não estão achando que você é africano. Mas tecnicamente eu sou. Não, tô falando sério. Alguns estão achando que você, porque no jeito você sempre pela estética, né? Tudo. Ela é que? É angolano ou nigeriano? É bom isso, eu gosto disso. As pessoas sempre ficam perguntando de onde que eu sou. Mas você nasceu lá? Você morou lá? Fala, não.
Ainda não, nasci aqui, mas e é essa coisa de realmente abraçar, de entender que não é só uma questão de geografia, porque nós vemos, como eu falei aqui, diversos povos que vão mantendo as suas tradições de geração em geração, e por que quando chega no povo preto, no povo afrodescendente, isso não acontece? Ou se acontece, é de uma maneira limitada. É só ali, muitas das vezes, voltado para as religiões de matriz africana. E o nosso povo é muito vasto. Nós sabemos que em África, né, em diversos países, o cristianismo é muito forte. Inclusive, a Nigéria é uma das maiores referências que nós temos hoje no meio cristão. Aqui no Brasil, nem tanto por conta da língua, mas em outros países, em países da Europa, nos Estados Unidos, as maiores referências que nós temos hoje no cristianismo pentecostal são os nigerianos. Inclusive, o bispo T.D. Jakes, que é americano, ele fez esse teste de DNA também, e a maioria do DNA dele é Igbo. Viu? Ele é descendente de Igbo da Nigéria. Então, assim, é importante a gente quebrar esses estereótipos. Porque, tipo, eu só posso usar roupa africana se eu professo uma fé de matriz africana. Não, eu sou cristã. E eu posso vestir uma roupa africana. Por que não? As pessoas lá em África, independente de elas serem cristãs, muçulmanas, todo mundo vai vestir o mesmo estilo de roupa porque tem a ver com a cultura, não tem a ver com a fé que a pessoa professa. Sim. Então, para mim, é interessante trazer esse tipo de conhecimento para quebrar esses estereótipos, assim, porque a gente não pode padronizar. Como eu falei aqui, é um continente, 54 países, então nós somos riquíssimos em cultura, em diversidade, e é isso que a gente precisa mostrar. Pelo menos é o que eu tento fazer de todas as formas que eu posso. Seja através do cabelo, seja com um turbante, com um acessório, uma roupa, quando eu vou ministrar, seja através de uma comida que eu faço, qualquer coisa que eu puder trazer de conhecimento, eu acho interessante, porque a mídia não ajuda a gente. Sim. A mídia, infelizmente, agora não, agora a gente está abrindo novos caminhos. Sim. Mas se a gente vê coisa recente, de pelo menos aí 10 anos atrás, a ideia que muita gente tem de África é o quê? É pobreza e savana. Isso. Só a gente passando fome e animais selvagens e safari. Não. A África é muito mais do que isso, né? Então, mas isso me lembra quando primeira vez você tocar chão no Nigéria, o que você... Quando você estava no avião, você estava pensando tudo isso que mídia está mostrando pra gente? Não. Isso que eu vou ver lá ou não? Quando Não. você chegar, me dá uma visão que você tem Então, primeira vez. No meu caso, como eu já tinha um certo conhecimento, né, principalmente depois que eu comecei a conviver mais e pesquisar mais e procurar mais, porque na internet tem muito conteúdo. É questão de saber pesquisar. É claro que eu tenho uma vantagem de falar inglês. Então, como eu falo inglês, para mim é mais fácil pesquisar alguns assuntos, porque eu tenho uma quantidade maior de conteúdo quando eu faço uma pesquisa em inglês, por exemplo. Mas como eu sempre procurei acompanhar alguns documentários, alguns vídeos, algumas coisas, então eu já sabia, eu já tinha uma noção de que eu ia gostar, de que não era aquilo que a mídia mostra, porque infelizmente a mídia é racista, é xenofóbica. Então eu já tinha um conhecimento não tão grande quanto eu tenho agora, depois de ter ido e ter tido maiores experiências, mas de alguma forma eu já sabia que não era só aquilo, eu sabia que eu ia ver muitas coisas que eu ia gostar, e realmente gostei. Passa a mensagem para a povo aí. Como eu disse antes, se você tiver uma oportunidade, independente do país, apenas vá, porque a atmosfera do nosso continente é mágica. E não é tão difícil quanto parece, não é tão caro quanto as pessoas pensam que é. É só questão de se informar, procurar as conexões certas, procurar uma agência boa, assim, tirar o passaporte, claro, fazer todo o processo, mas é uma coisa que se uma pessoa se programar, se ela tiver condições, claro, dá para ir sim, e é uma experiência muito rica, é uma coisa assim que parece que abre um mundo novo, assim, sabe, porque a coisa do sangue é muito forte, sabe, eu percebo que essa coisa do DNA é muito forte, assim, quando a gente respira o ar africano, parece que realmente um mundo novo se abre. Como não tem voo direto, né, nós fizemos conexão na África do Sul. Quando eu cheguei ali naquele aeroporto que eu já comecei a ver a estética, ver as fotos, as lojas, as pessoas, aquilo já foi me movendo de um jeito, eu falei, tô em casa. É muito bom, vale muito a pena. Então, que mensagem você vai passar para o governo brasileiro para ajudar a população negra, para procurar a raiz deles sobre esse
DNA? Na verdade, nós precisamos de programas que deem mais acesso, né? Claro que assim, a gente tem tido um crescimento muito grande, né? A gente tem tido eventos que a gente não tinha antes, pessoas pretas em cargos importantes na política, mas é importante um programa assim, como se fosse um programa talvez de financiamento, porque como eu falei, pelo nível de dívida histórica que o Brasil tem com a população preta, com a população afrodescendente, nós teríamos que ter acesso gratuito a um tipo de teste desse, ou pelo menos a um preço popular, um preço que qualquer pessoa que tenha interesse possa pagar. Então, é interessante que a gente tenha um programa de resgate cultural, de algo voltado para esse resgate das raízes, para as pessoas se conhecerem. Porque, assim, tem gente que infelizmente não despertou para isso, não tem interesse. Mas as pessoas que têm esse interesse, elas se sentem perdidas. Eu, há muito tempo, até certo tempo atrás, era como se eu fosse uma folha solta no vento, porque eu sabia bem pouco antes do teste e antes de algumas revelações pessoais também que Deus me deu, porque eu acredito nisso, né? E de acordo com a fé que eu professo, tem coisas que o próprio Deus me mostrou, inclusive quando eu estava lá na Nigéria, porque a atmosfera espiritual também do continente africano é algo surreal. Então, tipo assim, mas antes, até um certo tempo da minha vida, eu me sentia como uma folha no vento. Porque eu tenho um nome e um sobrenome que não se parece comigo, que não conversa com a minha história. E aí eu falei, não, isso aqui não tá certo. Isso não tá bom pra mim, eu quero saber mais. E aí comecei a me aprofundar. Então, eu acredito que muitas pessoas devem se identificar com essa sensação de, tipo, eu só sei que eu sou descendente de africanos que foram escravizados, mas e aí? A gente é muito mais do que isso. A África é o berço da humanidade, né? A África, na verdade, é e continua sendo uma fonte do qual o mundo inteiro bebe. Então, muitas coisas, né, são de origem africana, né? Matemática, enfim, astrologia, tanta coisa que se a gente começar a esmiuçar aqui por conta do tempo não dá. Muita coisa, maioria vem de África, né? A raiz de tudo vem de lá. Então é interessante a gente poder ter esse acesso de saber mais, eu pertenço a tal grupo étnico, a tal país, de repente tem pessoas aqui que têm heranças lá, tem terras, é descendente de reinados, de dinastias reais e nunca vão saber por conta desse acesso que foi negado a gente e que de alguma forma a gente ainda não tem a oportunidade de recuperar. Se nós tivermos algum programa social ou governamental que invista nisso, muitos vão ter a oportunidade de recuperar o tanto que nos foi roubado, né? Porque a gente cresce aprendendo que nós somos descendentes de escravizados. Não, nós somos descendentes de pessoas importantes para a formação da humanidade, para o desenvolvimento da humanidade, né? A nossa história não se resume a isso. Na verdade, escravidão não faz parte da nossa história. Escravidão é uma parte da nossa história que foi roubada. Então, todo e qualquer meio de recuperação, de resgate, eu acho que é muito válido. A mensagem foi dada para o povo político para ajudar a população negra para conhecer a raiz deles. Sim. Você vai passar para a comunidade africana. A chave do nosso sucesso, do nosso progresso está na união. Então nós, enquanto pessoas pretas, afrodescendentes, nós precisamos nos unir entre nós e também abraçar as comunidades africanas, porque nós somos um povo só, né? Eu acredito muito naquela filosofia africana que chama Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, quanto mais a gente se une, mais a gente se fortalece, mais a gente cresce, mais a gente se protege também, porque é muito importante. Então, só para coroar tudo que já foi falado aqui, você que está assistindo, se você se identificou, se você gostou, se inscreva no canal. Assista aos vídeos. Link. Isso. Para você participar também, você que tem vivências, experiências, algum conteúdo que você sentiu falta ou vai sentir falta aqui hoje e você quer trazer também para somar com a gente, é muito bem-vindo. A gente precisa se unir porque juntos nós somos mais fortes e vamos mais longe. É isso. Então, muito obrigado. E, por favor, não esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Por favor. Muito obrigado, gente. Esperamos vocês no próximo sábado. Aqui é Hello Africa. See you guys. Muito obrigado e a Deus vai sempre te honrar. Amém.